bola, né? Craque como você, vai também fazer uma pergunta, Silvinho. Silvinho, boa noite, é um prazer estar falando contigo. Silvinho, eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Sport Recife, quando ele era auxiliar do Wagner Mancini. Ah, que legal. E aí, o Silvinho também, quando eu estava no São Paulo, em 2010, que eu voltei para Roma, ele, eu acho que foi um dos responsáveis que ligou para o Luiz Henrique e falou para o Luiz Henrique, que estava apresentando na Roma, que eu era importante, que eu conseguiria jogar da maneira que o Luiz Henrique trabalhava. Então agradeço ao Silvinho aí por todo esse auxílio e parabenizá-lo pela vitória de hoje, mas a pergunta que fica é, Silvinho, qual que é a maior dificuldade, no seu caso, você que veio dessa cultura, né, de treinador europeia, você buscou tudo isso lá, foi treinador do Lyon e chega aqui no Brasil, a maior dificuldade é você implantar o seu pensamento de jogo ou você ter que conviver exatamente com as críticas, porque no Brasil o resultado tem que ser imediato. Ainda mais no Corinthians, onde você é ídolo e você veio para ser a solução, digamos assim, como treinador. O que é mais difícil, Silvinho? Você acordar e falar, poxa, hoje a imprensa está batendo de novo e eu preciso implantar meu sistema de jogo. É complicado isso? Sim, é bom falar contigo, cara. É verdade, tu estava lá no final, assim, do teu período de atleta no esporte, um atleta muito diferenciado. Você foi generoso comigo. Craque não, cara. Craque era você. Eu era bastante esforçado e sempre fui esforçado em toda a minha vida. Sim, com uma boa qualidade técnica, é verdade, mas craque eram vocês, cara. A gente se encontrou ali em Real Madrid e Barcelona também. Bom falar contigo. E também com relação ao Luiz Henrique, não foi diretamente com ele, mas pessoas e terceiros. Essa parte de comissão técnica, você já deve saber, todos que estão ali, o Flávio, que tem tanto tempo aí de história, de jornalismo, os treinadores e comissões técnicas que falam bastante. E a qualidade do atleta sempre manda. Aquele momento teu ali, embora que o atleta possa estar num momento não tão bom, ou vindo de algum clube que não deu tanto resultado, mas tecnicamente o atleta sobressai e você é um desses casos. É um prazer falar de caras como você. Com relação ao clube, eu conheço essa camisa bem, como você falou, é uma camisa pesada. Hoje mesmo, esses dias eu lembrava, e a todos aí da mesa, uma das grandes conquistas que nós tivemos, eu acho que foi a primeira Copa do Brasil que o Corinthians ganhou em 95 contra o Grêmio. Ela é muito recente na minha memória e já fazem tantos anos. Um título importantíssimo de um Grêmio, de um grande time. Eu me arrisco a dizer sim, sem problema e com humildade. Tecnicamente o time do Grêmio era melhor e estava pronto. Nós éramos ali com 3, 4 da base, 4, 5 experientes e outros que estavam no meio, mas nosso time era o Corinthians, essa cara. Você pode ter uma boa qualidade técnica, lembrei de grandes jogadores como Marcelinho, Rincon, mas o Corinthians é isso aí. E eu não me atrevo jamais a dizer que eu quero que o Corinthians jogue com a minha cara, porque o Corinthians já tem a sua cara. O Corinthians é isso. Nós vamos colocar sim organização, nós vamos colocar sim algumas estratégias, como você me perguntou. O futebol europeu vive bastante disso também, estratégias, a Itália, a Espanha de tanta posse de bola, os treinadores estudam muito os seus adversários, pontos fortes, fracos, e como inibir, e como explorar, e como você fazer com que os seus não sejam explorados, enfim, tudo isso é ótimo, mas o que vale realmente essa construção, o que vale é o Corinthians ser Corinthians, a cara Corinthians, e é isso que nós mais queremos e trabalhamos para isso. Feliz de trabalhar com atletas da base também nesse momento, que estão maturando. Hoje temos aí um Adson com 2 gols, uma história muito engraçada, porque há um mês atrás, um mês e pouco, a gente está conhecendo o clube, os atletas que estão subindo. Desculpa me alongar, Flávio. Por favor. Mas enfim, um atleta que sinalizou muito para nós nos bastidores, a gente passa o dia inteiro no clube, vai pesquisando, vendo, e o atleta sinalizou jogar mais pelo lado direito, pé contrário, canhoto jogando pelo pé do lado contrário, e nós percebíamos que no treino esse atleta, ele perdia muito a sua posição, ele não era posicional, ele invadia as zonas de meio campo, atravessava campo, até que no momento deu uma luz e esse atleta surgiu pelo lado esquerdo e está dando um grande resultado para nós, e é um atleta que tem um componente muito bom, e o Miller sabe disso. Ele é um externo que ele pisa muito área e faz gol. Então isso tem ajudado bastante, é uma construção bonita, é um atleta que tem se desenvolvido. Aí nós temos a história de outros, o Vitinho, tem a história do Rony também, enfim.
É árduo, claro que é árduo. Difícil, claro que é, porque a camisa é pesada, o clube é pesado. O Corinthians exige ser campeão brasileiro. Está numa final de Libertadores. O Corinthians é um campeão mundial. Ou seja, é óbvio que existe, nós sabemos todo esse peso. A satisfação é de que estamos muito bem alinhados com a diretoria, com o presidente, com os jogadores e com o trabalho. E nós acreditamos no trabalho. Desculpa me alongar, Cicinho, mas enfim, a resposta acho que mais completa seria essa. É perfeito. Obrigado. Fique à vontade, você sabe que o Mesa Redonda é a sua casa, desde que você começou no futebol e sempre será assim. Você citou o mega craque Miller, então vamos continuar com a conversa de gente que jogou bola demais. Já falamos Cicinho, Silvinho e agora Miller. Boa noite, Silvinho. Parabéns pela vitória de hoje. Eu assisti a partida. O Corinthians, como o Quesada disse, jogou muito bem. E uma coisa que eu percebi, né, nesse pouco tempo que você está no Corinthians, aí que eu gosto do treinador que foi ex-jogador. Porque você testou vários jogadores e não poderia ser diferente, até porque você não conhecia totalmente o grupo jogando. E quando você colocava o meio-campo com o Cantígio e o Gabriel, o Cantígio, para mim, atrapalhava o Gabriel e o meio-campo do Corinthians, até porque ele só joga com a bola no pé, ele é lento, ele se posiciona mal. E quando você colocou o Gabriel e mudou o meio-campo, né, tirou o Cantígio, hoje o meio-campo do Corinthians ele tem muito mais força, é um meio-campo com mais velocidade na dinâmica de jogo, né? E é claro, né, com o Renato Augusto, a qualidade, né, fica muito superior. Como é que você viu hoje o meio-campo, Silvinho? Que para mim hoje foi o diferencial, com o Gabriel, com o garoto Rony e depois com a entrada do Renato Augusto. Tá correto, Miller. Eu vou responder e depois tu me permita 20 segundos falar de você. Assim, na Vila nós já tínhamos feito um jogo com esse trio de meio campo, a incorporação de Juliano, ela dá uma qualidade, sim, porque é um jogador que tem essa qualidade, veio para isso. Hoje, um pouco mais, quando o Juliano já não podia, tá a entrada de Renato e uma reestreia, enfim, excepcional, muito boa, fazendo um gol, dando uma segurança maior no resultado. São essas possibilidades, 2 meses de trabalho. Muitas vezes as pessoas, assim, existem algumas confusões no futebol, Miller, tu conhece bem. Quando se diz assim, você tem uma semana aberta para trabalhar e a expectativa no domingo é que o time mudou completamente. Não são 4 dias de trabalho ou 5 que você vai mudar um clube. E é por isso que eu disse que eu estou muito alinhado com a diretoria, com a presidência, e sei exatamente o que nós estamos fazendo e confiamos no trabalho. O trabalho esse, todos os atletas são importantes. Você sabe mais do que ninguém, tem muita gente. Aliás, vocês, não precisa ser um ex-atleta, vocês conhecem de futebol, sabe que existe um período de tempo para conhecimento, por umas conexões de meio campo, de ataque, tudo isso são vistos em imagens, revistos, colocado em análise, e a gente vai levar para o campo e nunca perder a parte do campo, o tato, como o Miller disse, algumas vantagens o ex-atleta acaba tendo se ele souber utilizar e se ele continuar estudando. Então tudo isso sim a gente tem colocado, encontramos algumas maneiras. Nós não jogamos contra o Cantilho com o Cantilho quando nós estreamos e tivemos um insucesso na Copa do Brasil, na Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Depois nós encontramos a partir dali um tripé, o Cantillo é um jogador tecnicamente muito forte, muito bom, mas depois com menos sustentação física. O Gabriel e o Rony deram essa sustentação na frente dele. No momento que nós precisamos dar um passo para frente, entrou o Vitinho no lugar de Rony, porque tinha uma qualidade numa parte do campo um pouco superior. Voltou o Rony agora por uma questão que nós necessitávamos e até o Gabriel foi para primeiro, como você disse, Miller, está correto, acaba sendo dinâmico, você perde uma saída talvez um pouco mais limpa, mas você ganha numa velocidade e numa sustentação de meio campo. Dito tudo isso, ótimo, mas eu queria tecer 20 segundos para ti, Miller, como atleta. Pedi a permissão para Luciano Signorini, o meu assessor de imprensa, do qual eu conheço desde 1998. Miller, eu falo muito para os meus atacantes e as possibilidades que eu tenho e no convívio que eu tenho com as pessoas de comissão técnica e não somente hoje de Corinthians, de Inter de Milão, de seleção brasileira, que você foi um dos jogadores mais difíceis que eu marquei na minha vida. Eu era muito jovem, com 20 anos, Palmeiras e Corinthians, campeonato paulista. Ribeirão Preto. Além da técnica que você tem e teve, Miller, e os gols que você fez, tudo, você tinha movimentos que realmente só com o tempo e depois de décadas eu fui começar a entender o que são aqueles movimentos. Olha. Você reprogramava movimentos. O futebol é muito complexo e rápido e você você foi impressionante em reprogramar movimentos, tudo que você fez na tua carreira e depois na reciclagem no final.
as pessoas sabem, você foi um dos caras mais difíceis que eu marquei. E hoje, inclusive, um segundo movimento de estratégia contra o Ceará, que é um time que a defesa joga baixa, a linha de 4 ela volta até limite da área um pouco mais. Eu disse para os meus externos, Gustavo, no caso Adson, quando nós estivermos levando essa bola e entrar limite de área, você estiver fora de jogo, dê 2 passos para o lado, reentra na partida, porque essa bola pode voltar a entrar em você. Isso aí é uma coisa que o Miller fazia com uma facilidade incrível. Não foram 20 segundos, talvez eu atingi 1 minuto, mas eu queria essa espontaneidade de falar, Miller, eu sofri demais naquele campeonato paulista, muito contigo. Muito bom. Obrigado, Silvinho, obrigado. Eu me lembro muito bem, foi em Ribeirão Preto, afinal, Palmeiras e Corinthians, né? Eu lembro que você era um garotão, né? Na lateral esquerda, mas também já estava apresentando um grande futebol. Parabéns pela tua carreira e pela vitória de hoje. E o Roger Guedes? Roger Guedes. Bom, a partir daí eu prefiro não responder nada, Michele. Pessoal, quer aprender uma forma de trabalhar em casa através do YouTube, sem precisar aparecer e receber comissões todos os dias dessa forma aqui, ó. Olha só quanto que eu já estou conseguindo aqui trabalhando em casa através da internet. Olha, por dia eu consigo aí 802, 629, 565, ou seja, o que eu trabalhava em um mês, eu consigo em um dia hoje trabalhando através do YouTube, em canal de nicho, em review, enfim, eu ensino tudo isso no meu treinamento que eu vou deixar aí embaixo. Clique no link da descrição para você saber mais. Valeu!